Três coisas que atletas profissionais de alto rendimento fazem que você também pode fazer na sua vida pessoal e profissional para obter um melhor desempenho. Vamos lá. São três perspectivas, três formas de pensar, três jeitos de encarar as situações que os atletas aplicam nas rotinas deles, nos dias, que palavra difícil, né? Ou seriam duas palavras, ou seriam três, enfim, no dia a dia deles, e que a gente, pessoas normais, não atletas de alto rendimento, também podemos e devemos aplicar nas nossas rotinas, mesmo que não sejam em situações relacionadas a algum tipo de treinamento ou exercício físico, que podem e que nos ajudam demais a obter um alto desempenho e a obter resultados de excelência parecido com o que os atletas de excelência obtêm nos seus contextos específicos. Vamos lá, vamos começar com a competitividade. Ponto número 1 é a competitividade. Muitas vezes a gente perde competitividade na nossa rotina ao se deixar entrar num piloto automático, ao fazer as coisas por fazer. Muitas vezes a gente tem tarefas rotineiras e até mesmo chatas de serem cumpridas e é muito complicado de manter um nível de motivação. Motivação é uma questão muito maior que a gente já falou sobre e sabemos que a motivação vai e vem, não se pode depender da motivação. E a competitividade num contexto de dia a dia, rotineiro, do cidadão normal, não atleta, a gente pode aplicar ela em diversas situações. Por exemplo, o atleta, ele tem uma competitividade natural por, logicamente, trabalhar em competições, por estar competindo quase que diariamente, semanalmente, mas ele também aplica muito isso no treinamento. O atleta ele tem competitividade com ele mesmo, ele tem competitividade com os colegas de equipe. Então, até mesmo o modelo de treinamento de um atleta de alto nível, ele é feito com base em dados, em métricas, em mini-jogos o tempo todo. Então, o atleta ele não está só competindo quando ele está numa competição oficial de alto nível, num jogo valendo 3 pontos. O atleta ele está competindo sempre que ele está treinando. O treino dele é uma competição ou para correr em menor tempo, ou para colocar mais carga num exercício, ou até mesmo num mini-jogo, numa simulação de jogo para ganhar do adversário. E a gente, o que a gente pode fazer e deve fazer no nosso dia a dia é criar essa competitividade, se não com os outros, logicamente que de uma maneira saudável, conosco mesmo. Às vezes uma tarefa ela se torna muito mais divertida ou até mesmo suportável quando a gente define: vou fazer isso aqui por 25 minutos, vamos ver se eu sou capaz. Vou focar, vou largar todo o resto e vou me testar aqui, fazer isso por 25 minutos. Depois eu me dou 10 minutos ali de descanso. Existe o famoso método Pomodoro. Não precisa ser uma regra assim tão clara, 25, 5, 30, 10, porque às vezes criar uma dificuldade muito complexa ali desmotiva. Se propõe a fazer só um ciclo, né, de 25 minutos fazendo uma coisa e depois tu te dá 10 minutos de folga. Cara, acaba sendo muito mais fácil de fazer aquela coisa. Que o tempo vai passando, nossa, já fui 10, já fui 12. Isso cria uma competitividade com a gente mesmo. Essa competitividade também ela diz respeito a desafios. Então, algumas coisas que a gente tem dificuldade em melhorar, alguns hábitos, sei lá, de sono, de alimentação, de bebida alcoólica, de qualquer tipo de vício ou de hábito que a gente queira mudar, é completamente saudável se propor a fazer um desafio. Não vou fazer tal coisa por 5 dias. E isso, eu não quero trazer aqui que esse seja o método mais adequado do mundo para mudar hábitos. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre como ter uma facilidade para pensar em situações rotineiras como os atletas pensam. E se desafiar a ficar um tempo sem fazer alguma coisa, ou a fazer determinado hábito por determinado tempo, traz uma energia muito, muito, muito poderosa de mudança e de ação e de possivelmente deixar uma coisa chata, legal. Possivelmente deixar uma coisa que seria dificílima de realizar um pouco mais fácil por
trazer esse componente do jogo, certo? Então, competitividade, desafio, deu para entender mais ou menos como trazer para o... Quer dizer, mais ou menos não, né? Espero que tenha dado para entender completamente como trazer para um contexto do dia a dia. Outro ponto aqui, que é muito fundamental, aqui anotei nas minhas anotações para não me esquecer, porque às vezes eu começo a falar e aí não paro mais e já puxo outro assunto, então gostei dessa nova tática de botar no papel um limite. Ó, viu? Criei um jogo comigo mesmo, um limite de quanto falar sobre determinado assunto, e isso torna mais interessante gravar o vídeo, torna mais fácil de eu me organizar. Então agora vamos falar sobre presença. Presença. O atleta, ele é presente. O atleta, é lógico que muitas vezes por um modo de sobrevivência, vamos pensar assim, num atacante que está indo em alta velocidade e vem um zagueiro no carrinho, ele não pode pensar em outra coisa, ele tem que pensar em dar o drible, em pular, porque a integridade física dele está em jogo. O nadador ele tem que, se ele se perder, é claro que o nadador faz isso no automático, né? Mas quem está em contato com a água ali, um surfista e tal, se a pessoa se desconcentra, se ela não estiver presente, a integridade física está em jogo, né? A sobrevivência muitas vezes. Pensar num lutador de boxe, ele não pode ficar pensando nos problemas, né? em questões de ruminação mental diferentes do que tá se esquivando ali ou tentando golpear o adversário, porque senão ele vai tomar uma bomba na cara. Então, o atleta ele tem esse costume de estar presente, porque isso é uma necessidade, mas isso a gente pode levar para um contexto de vida, de qualquer atividade que a gente vai fazer. Qualquer atividade demanda presença, por óbvio. Quando estamos presentes, quando estamos focados unicamente naquilo ali, torna-se muito mais, além de se tornar prazeroso, até mesmo uma coisa que poderia ser chata, vamos pensar em lavar a louça, certo? Se eu estou lavando a louça ali e eu pego e me concentro, cara, que bacana aqui que tem uma água quente na minha casa, poderia não ter, sabe? Oh, que legal aqui, esse prato, essa textura. Parece uma bobagem, parece uma coisa até meio infantil, só que isso faz toda a diferença. Quando tu vê, tu já lavou ali toda a louça, já está pronto para uma próxima atividade. Às vezes a gente pode buscar isso até mesmo em tarefas do trabalho, que às vezes são maçantes, como responder e-mail, responder uma mensagem, e matando uma lista de tarefas. Foco e presença. Estou fazendo isso. Estou fazendo isso. O atleta, ele vive dessa forma. Então, a questão da presença é difícil, porque temos muitas distrações no nosso dia a dia, na nossa vida. Entretanto, ela é muito necessária. E ela só vem com treino. Então, tá tudo bem não conseguir colocar a presença em prática o tempo todo, não conseguir assim, manter um grau de presença muito elevado por muito tempo, porque realmente é muito difícil, mas procure estudar mais sobre presença. Tem muito conteúdo, livro, muita coisa falando sobre presença, sobre estar aqui e agora, porque se a gente for parar para pensar, por mais óbvio que seja, todo momento é agora, certo? O passado foi agora, o futuro só será futuro quando for um agora. Então, a gente sempre está no momento presente, não tem como fugir disso. Se a gente for na raiz da questão, é uma insanidade não estar presente. Então, só que a nossa mente, ela absorve uma série de gatilhos, de pensamento, de conteúdo mental que 90% das vezes é negativo e 95% das vezes não se realiza, é apenas preocupação de hipóteses que poderiam dar errado, e a gente, quando menos percebe, já se perde do momento presente. Isso prejudica muito a nossa qualidade de vida e prejudica muito o nosso desempenho em tarefas. Quanto mais presente a gente estiver, mais focado a gente está, melhor se realiza uma tarefa. Então, se tu tem esse tipo de dificuldade, não é fácil iniciar essa tentativa de estar mais presente, mas esse é o primeiro passo. Então,
busca. Tem muito conteúdo por aí falando sobre presença, e a presença não é uma modinha, ela é uma tendência, ela é uma realidade. Falar sobre isso. Aceitação. Aceitação é o terceiro ponto de, assim, de reflexão que eu quero trazer nesse vídeo, porque a aceitação ela é algo que é inerente ao atleta, também por ele não ter, muitas vezes, outra escolha. Logicamente que tem muitos atletas que cometem um erro numa partida, e se ele não esquecer, se ele não aceitar que aquilo ali aconteceu e seguir em frente, ele vai prejudicar o desempenho dele no restante da competição, do jogo, do treino, enfim. Então, estamos falando sobre atletas de alto desempenho e com uma mentalidade saudável. O que é a mentalidade saudável do atleta? É aquele atleta que, por mais clichê que seja, quando ele vai dar uma entrevista num pós-jogo, ele fala, bom, acabou, perdemos, não tivemos um bom desempenho, temos que aceitar, não tem tempo para lamentar, porque daqui a 3 dias já tem um jogo. Isso é extremamente saudável. Isso é extremamente saudável. Claro que muitas vezes isso é praticamente ensaiado. Só que esse pensamento, se a gente for pegar essa lógica e analisar ela, é muito saudável. Não tem tempo para lamentar. Não tem, já passou, já foi. Lógico que se aprende com os erros, não é uma questão de ignorar as falhas. Se aprende, se analisa, qualquer pessoa faz isso. E isso é bastante saudável. No seu dia a dia, a gente deve parar, pensar onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando, e como posso manter o que está bom, como posso corrigir aquilo que não está bom. Entretanto, a aceitação não é o querer voltar no tempo e que seja diferente, porque isso é impossível, por óbvio, mas também assim é muito interessante essa mentalidade de atleta, de como o atleta já tem uma próxima competição ali em vista, como o atleta ele já tem que focar na recuperação muscular dele após uma partida, quer ele tenha ganho, quer ele tenha perdido, ele aceita por automático. É muito normal, né, que o atleta, ele, a partir do momento que o juiz apita, a partir do momento que sai o último ponto da competição, a partir do momento que a corrida termina, o atleta ele já para e ele já aceita aquele resultado e já segue em frente. Então a gente deve trazer isso para a nossa vida, a gente deve trazer esse componente de aceitação para as situações que a gente vive, até mesmo para os nossos erros. Falhei, aceita, vamos em frente, vamos lidar com as consequências. Até mesmo os acertos, muitas vezes a gente tem bastante dificuldade em aceitar um crescimento, em não se auto-sabotar quando alguma coisa está dando certo. Então, aceita também. A aceitação é algo muito importante. O atleta vive em aceitação, o atleta vive em competição, o atleta vive em desafio. Vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Se tu é atleta, ou se tu quer melhorar qualquer um desses aspectos e gostaria de um acompanhamento mais individualizado, eu posso te ajudar. Entre em contato comigo, não é difícil de me achar, me manda uma mensagem que eu quero te ajudar. Valeu, obrigado.